Olá, eu sou o Costoli, seja muito bem-vindo ao iNimes. Isso não vai dar muito certo. Hoje, mais uma vez, com a nossa série Wiki Anime, e hoje nós vamos discutir o que é cosplay. De uma forma bem resumida, a gente pode dizer que cosplay é a prática de usar uma fantasia, de se fantasiar como um personagem de uma obra que você gosta muito. Mas isso não estaria errado, mas estaria incompleto. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, a começar pela parte da história. Em 1939, os Estados Unidos realizaram a sua primeira convenção mundial de ficção científica, que eles chamam de Worldcon. Foi nessa primeira edição, realizada em Nova York, que um casal entrou para a história. A Myrtle Douglas e o Forrest Ackerman, eles foram para essa feira fantasiados. Eles foram usando roupas futuristas inspiradas no filme Things to Come, que saiu 3 anos antes, em 1936. Hã? Things to come. Things to come. Things to come. Foi a própria Myrtle Douglas, que gosta de usar o nome Morojo, que desenhou e que fez essas roupas futuristas, que fez as fantasias que esse casal usou. Aliás, a história da Morojo é muito legal. Eu acho, inclusive, que um dia vale a pena fazer um vídeo só sobre ela. É interessante que, tempos depois, entrevistaram o Ackerman e ele achou engraçado. Ele esperava que todas as pessoas que fossem à feira, afinal era uma feira de ficção científica, que elas iriam fantasiadas. E o engraçado é que ele não estava errado, ele estava adiantado, porque nas edições seguintes, muitas pessoas, além deles, começaram a ir também fantasiados para a Worldcon. A edição seguinte, a segunda Worldcon, inclusive, além de pessoas fantasiadas, já passou a incluir, dentro da sua programação oficial, eventos para uso de fantasias. Já do outro lado do mundo, ali no Japão, no final dos anos 70, 2 séries começaram a atrair muito esse tipo de resposta do público. Em 1978, a série Urusei Yatsura, e em 1979, com Mobile Suit Gundam. Os fãs dessas 2 séries começaram a se fantasiar e a representar diálogos das séries e a imitar cenas de lutas que aconteciam, no caso de Mobile Suit Gundam, e as meninas começaram a se fantasiar como os personagens de Urusei Yatsura. Mas é em 1984 que a palavra cosplay surge. Apesar dessa febre ter começado nos Estados Unidos e de cosplay ser uma palavra claramente americana, foi um japonês, na verdade, que cunhou o termo. Em 1984, Nobuyuki Takahashi, ele foi para a Worldcon de Los Angeles, acompanhar o evento, e quando ele voltou para o Japão, ele foi escrever o seu artigo. E ele encontrou uma dificuldade interessante. Os americanos usavam o termo masquerade, e a dificuldade de traduzir esse termo para os japoneses, eu encontro uma dificuldade parecida de traduzir para o português. Literalmente, masquerade ia querer dizer um disfarce, uma simulação. E para o japonês faz ainda menos sentido, o termo queria dizer uma fantasia aristocrática. Foi então que o Takahashi teve uma ideia, ele juntou outros 2 termos que eram muito associados às pessoas que se fantasiavam nesses eventos. Costume, que é o inglês para fantasia, e roleplay, que é o inglês para atuação. Ele juntou essas 2 coisas e assim formou a palavra cosplay. Nós estamos falando então de uma tradição que, de forma documentada, ela completa agora em 2019 pelo menos 80 anos. E, obviamente, ela evoluiu e mudou muito ao longo dessas décadas. E é disso que a gente vai falar agora. Se vestir de fantasma no Halloween é fazer cosplay? Não. Mas se vestir de baiana no carnaval pode ser. As pessoas que fazem cosplay, elas investem muito do seu dinheiro e do seu tempo nas fantasias. Não só comprando fantasias e adereços, muitas delas aprendem a costurar para poder fazer as próprias fantasias, aprendem a mexer com couro, aprendem a mexer com plástico, com outros produtos para poder customizar armas, adereços, e isso é uma comunidade gigante onde essas pessoas trocam informações e trocam dicas sobre como preparar fantasias, como preparar as suas roupas, armaduras, e quando elas vestem, elas deixam de ser elas mesmas. Elas não são pessoas fantasiadas de personagens de anime ou do cinema. Naquele momento, a pessoa que faz o cosplay, ela é aquilo que ela está vestida. Então, nesse sentido,
o pessoa vestida de fantasma no Halloween não é exatamente um cosplayer, mas a pessoa no Zombie Walk, a pessoa vestida de zumbi e andando como um zumbi num evento desses, essa pessoa é muito mais um cosplayer. Ela fez a maquiagem, ela fez a roupa e ela está fazendo uma atuação, ela está fazendo uma performance. O grande lance do cosplay é que as pessoas estão vivendo aquele momento, não apenas se vestindo ou participando, elas estão vivendo aquilo, elas estão vivendo aquela prática. E a coisa mais interessante, né, de um evento como uma feira, onde as pessoas vão fantasiadas, elas estão vivendo aquilo em conjunto com outras pessoas que também têm esse amor, que é se vestir, ou os quadrinhos, ou os mangás, ou os filmes. Essas pessoas, quando você encontra com elas nas feiras e nos eventos, elas passaram muito do seu tempo investindo na fantasia, mas também estudando os personagens. Ali naquele momento, ela é o personagem. Ela se preparou, inclusive, para fazer as poses, para sair nas fotos com outras pessoas. Tem ali uma paixão muito verdadeira, não apenas pela fantasia, mas pela atuação. Por isso eu acho que paixão e performance explicam tão bem a questão e a relação do cosplayer com a sua fantasia. Tem muita gente que acha estranho, acha meio bizarro que as pessoas invistam tanto do seu tempo e tanto da sua energia em algo que elas gostam. E se você pensar bem, o estranho e bizarro é isso. É absolutamente óbvio que as pessoas vão investir tempo e energia em coisas que elas gostam. O cosplay, como subcultura, cresceu porque as pessoas são apaixonadas por isso, e ele cresceu muito associado à cultura japonesa, a cultura dos animes e dos mangás. Se eu tivesse que apostar numa razão para isso, eu apostaria no seguinte, fazendo uma comparação com o Brasil e com os Estados Unidos. Diferente de nós, os japoneses não têm uma época do ano em que é considerado normal sair de casa fantasiado. Aqui no Brasil a gente tem isso com o Carnaval e os americanos têm isso com o Halloween. E eu acho que uma coisa pode ter realmente relação com a outra. O Japão não tem nenhum feriado onde isso é supostamente normal, onde é supostamente aceitável você sair fantasiado. Lembrando que andar de kimono e de yukata na rua é tradicional, não é fantasia, isso é uma outra coisa. Mas eu acho que ao não ter esse espaço, não ter esse momento no ano, esse momento na sua cultura em que faz sentido se fantasiar, eu acho que isso tornou o cosplay muito mais um ato de resistência e talvez algo até muito mais transgressor no Japão do que aqui. E talvez isso tenha feito parte, ou talvez isso ajude a gente a entender por que ele cresceu e ficou tão forte no Japão e por que o cosplay é tão associado à cultura japonesa. Uma outra coisa que eu acho muito legal no cosplay é que ele foi evoluindo para ser essa coisa que as pessoas investem tanto na fantasia e nos trejeitos a ponto de ficar igual, a ponto de ficar perfeito, mas a evolução não parou por aí. Depois ela começou a ir em outra direção. As pessoas começaram a acrescentar sua própria criatividade nisso. Uma das mais comuns é o gender swap, né, a troca de gênero. Eu me lembro que em 2014, no auge de Hora de Aventura, era muito comum você encontrar meninas fantasiadas de Finn, que originalmente é um personagem masculino. E o contrário também acontece, né? Homens vestidos como personagens femininas. Um exemplo que eu gosto é um pessoal do BuzzFeed que uma vez fez um documentário sobre cosplay. Os caras se chamam The Try Guys e eles se vestiram como as personagens de Sailor Moon. Mas não apenas eles trocaram de gênero, como eles trocaram também o estilo das personagens. Eles se transformaram em versões roqueiras da Sailor Moon. A partir do momento que você reconhece o personagem que está representado ali, qualquer tipo de transformação é possível. Então você pode pegar o personagem de uma obra e transformá-lo em algo de outra obra, em algo completamente novo. E isso também é muito legal. Para encerrar, não dava para falar de cosplay sem falar de cosfeio e de cospobre, que são dois termos maldosos, é verdade, mas eles representam coisas muito engraçadas, né? O cospobre é aquela forma de dizer que a pessoa não investiu dinheiro na fantasia, né? Que ela não se esforçou em arrumar coisas, ela usou ali os materiais que ela tinha. E o cosfeio é quando literalmente a sua tentativa de se fantasiar de algum personagem dá absurdamente errado. O cosfeio pode ser cospobre, o cospobre pode ser cosfeio, mas o cosplay também pode dar errado e também pode ser muito feio.
Eu, pessoalmente, de tempos em tempos, eu lembro de um blog no Tumblr, o Cosfail blog, e eu entro lá porque, sério, tem muita coisa muito engraçada. Dá pra rir muito das coisas que as pessoas tentaram fazer e do quanto deu errado enquanto elas tentavam fazer. E esse foi o Wiki Anime de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e diz pra mim nos comentários o que mais você quer ver. Foi, como sempre, um prazer, a gente se vê na próxima. Tchau!